Quanto ao grau do adjetivo, ele é feito de forma diferente do substantivo. Então, o adjetivo, gente, ele vai apresentar 2 graus, que é o comparativo, quando é feita uma comparação entre as qualidades de um ser ou de seres diferentes, e o grau superlativo, quando ele intensifica essa qualidade. Então, o comparativo compara, o superlativo intensifica, ele deixa mais forte, ele enfatiza aquela característica, ele realça. O grau comparativo, ele pode ser classificado em comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Um exemplo do comparativo de igualdade: o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. O que foi que aconteceu? Ele comparou, dando essa ideia de igualdade entre os 2 professores. O professor de matemática é tão bom, aqui nós temos o adjetivo bom, quanto o de geografia. Então, o que serve para caracterizar esse comparativo de igualdade é a palavra tão, mais o adjetivo, no caso bom, mais a palavra quanto. Vai dar essa ideia de igualdade. Com relação ao comparativo de superioridade, o que é que vai marcar esse comparativo de superioridade? É a palavra mais o adjetivo, mais a palavra que ou do que. Então, vamos observar. Maria é mais habilidosa do que a Patrícia. Vejam que ele está intensificando a característica de uma com relação à outra. E no comparativo de inferioridade, o que é que vai acontecer, gente? Nós vamos ter como marcas a palavra menos, mais o adjetivo, aqui no caso feliz, mais a palavra que ou do que. Então, João é menos feliz que Pablo. Observem que ele está comparando esses 2 meninos, dando essa ideia de inferioridade com relação à característica feliz. E o que é o grau superlativo? Como nós falamos, o grau superlativo ele serve para intensificar uma característica. O grau superlativo ele pode se apresentar de 2 formas. O grau superlativo absoluto e o grau superlativo relativo. Quando que esse grau superlativo é absoluto, gente? Quando ele se referir a apenas um substantivo, a apenas um ser. Então, vamos observar, ele não vai relacionar esse ser com nenhum outro. Ele vai se referir à característica de apenas um ser. Então, vamos ver o exemplo. O superlativo absoluto, ele também pode ser o quê? Analítico. Ele se subdivide em analítico ou sintético. Então, relembrando, o grau superlativo pode ser superlativo absoluto ou superlativo relativo. O grau superlativo absoluto, ele apresenta 2 formas, que é o analítico e o sintético. Quando que o grau superlativo absoluto é analítico? Quando nós utilizamos uma outra palavra para dar essa ideia de intensidade. Observem, a moça é extremamente organizada. Aqui nós temos o adjetivo organizada. Qual é essa palavra que está dando essa ideia de intensidade? Extremamente, também poderia ser muito organizada. Então, grau superlativo absoluto, ele apenas intensifica a qualidade de um ser. E ele pode ser analítico quando ele tiver essa palavra que dá essa ideia de intensidade, que intensifica o adjetivo. E quando é que vai ocorrer esse grau superlativo absoluto sintético? Quando, em vez dele utilizar uma palavra que dê essa ideia de intensidade, ele utilizar um sufixo. Ele acrescentar ao radical um sufixo. Por exemplo, inteligente. Em vez dele dizer muito inteligente, ele vai dizer inteligentíssimo. Então, ele acrescenta ao radical um sufixo, que é essa parte que vem depois do radical, essa terminação.
que dá essa mesma ideia de muito inteligente. Bom, gente, com relação ao superlativo relativo, o que é que vai acontecer? Ele vai relacionar a característica de um ser a um grupo de seres. Então, vamos lá. O superlativo relativo pode ser de superioridade e de inferioridade. Quando que esse superlativo relativo é de superioridade? Quando ele tiver a palavra mais o adjetivo com relação a um grupo de seres. Vejam só. A menina é a mais inteligente da turma. O que foi que aconteceu aqui? Ela relacionou a característica da menina, que é inteligente, a um grupo de seres, que no caso aqui é a turma. E a palavra que dá essa ideia de superioridade é a palavra mais. A menina é a mais inteligente, tá aqui o adjetivo, da turma. Com relação ao superlativo relativo de inferioridade, o que é que vai ocorrer? Ele vai relacionar a característica com um grupo de seres, só que ele vai usar a palavra menos. O garoto é o menos esperto da classe, que representa esse conjunto de seres. Agora nós vamos ver alguns exemplos de locuções adjetivas. Amor de mãe, nós temos aqui a preposição de com substantivo mãe, é a mesma coisa que amor maternal. Doença de boca, nós temos aqui a preposição de com substantivo boca, é a mesma coisa que doença bucal. Pagamento do mês, preposição de com o substantivo mês, pagamento mensal. Férias do ano, preposição do mais o substantivo ano, significa férias anual. E dia de chuva, nós temos aqui a locução adjetiva de chuva, preposição de mais o substantivo chuva, que equivale ao adjetivo chuvoso, dia chuvoso. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!